processo penal, acho que nesse mesmo horário também, né? Então a gente tem um final de semana aí bem longo pela frente. Vai ser lá embaixo, é? Ah, coisa boa, coisa boa. Bem melhor, né? Gente, pois vamos começar aqui, tá bom? Se você tiver com seu material aí de exercício, né, já deixa no ponto. Eu acho que já são as páginas seguintes do professor, né? Eu acho que já são, né? Começa aí com o princípio da insignificância, se achem aí, né? Pra gente resolver. A gente tem tido muita aula de conteúdo, inclusive essa semana nós vamos ter mais aulas de conteúdo para complementar, tá bom? Mas a gente tem aí que começar as questões, né? Vocês recebem questões aí já toda a aula, mas a gente precisa aí já, né, trabalhar os principais tópicos. Eu trouxe uns tópicos aqui que já são, né, comum na prova e também uns assim diferentes, né? Umas apostas aí, tá bom? A primeira questão, gente, na verdade essas primeiras questões, elas vão tratar da questão do fato típico e na verdade o fato atípico, tá bom? Eu queria só lembrar para vocês que uma das partes mais importantes da prova da OAB é reconhecer as teses de defesa, né? Ou as teses de absolvição. Eu estudo com vocês que o crime é fato típico, ilícito e culpável. E dentro de cada um eu tenho umas teses de defesa próprios, né, aí, certo? De cada um. É importante que você saiba não só identificar na peça qual é a tese de defesa, sei lá, legítima defesa, princípio da insignificância, como também saber o que ele exclui. Se exclui fato típico, ilicitude ou culpabilidade. Em sala de aula a gente fez um quadro, né, em que tem todas as excludentes de cada um, certo? Se você não é nossa aluna aí na semana, você consegue esse quadro na internet, eu acho, não sei se tem, né? Mas você pode ir, né, na apostila também, certo? Conseguir. E aí nós temos as teses de cada um. Vamos só lembrar aqui algumas para a gente poder enquadrar aí, certo? Alguns tópicos importantes. O fato típico é uma conduta que gera um resultado e por ter essa relação de causa e efeito exige um nexo de causalidade. Então, causa e efeito, causa e resultado, nexo de causalidade. Além disso, além de ser uma conduta com um resultado que está ligada aí para o nexo de causalidade, essa conduta precisa estar no código, né, gente? Ou seja, precisa ter tipicidade. Essa tipicidade, ela pode ser formal ou material. Encontrar a conduta no código, gente, é tipicidade material, é tipicidade formal. Já você ter uma real lesão ao bem jurídico, essa lesão seja significativa ao ponto de eu, né, pegar o Estado, né, pegar o direito penal para atuar, eu preciso que essa lesão seja significativa. E é daí que surge o princípio da insignificância. Porque não adianta nada, gente, eu tenho uma conduta, eu tenho um resultado, eu tenho um nexo de causalidade. Essa conduta está prevista no código, se é uma coisa tão pequena que eu não preciso, né, tá, né, mexendo com todo o judiciário por algo tão pequeno, que é a história do princípio da insignificância, tá bom? Dentro da ilicitude eu tenho aqueles casos clássicos, né, gente? Legítima defesa, aí eu tenho estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito e consentimento, tá bom? Dentro da licitude eu tenho essa aqui, eu trouxe umas questões sobre isso também. E a culpabilidade, gente, tem alguma coisa para vocês revisarem ou estudarem nessa reta final, é culpabilidade. O OAB gosta desse assunto na primeira, na segunda fase, se tivesse uma terceira fase também cairia, certo? Culpabilidade é algo que o OAB gosta de cobrar, como cobrou na última, na outra e na outra, tá bom? Ela gosta de cobrar as excludentes de culpabilidade, tá bom? Dito isso, gente, já tratando aqui o fato típico, ilícito e culpável, então se eu retirar qualquer desses elementos, deixa de ser crime, tá bom? Vamos aqui um pouquinho sobre o princípio da insignificância. Primeira coisa que eu quero que vocês lembrem aí, que para ser reconhecido o princípio da insignificância, o STF ele exige determinados requisitos, né? Eu coloquei até esses requisitos aí no material de vocês, que está aí do STF. Ele vai falar da mínima ofensividade da conduta, tá bom, gente? A ausência de periculosidade, o reduzido grau de reprovação e a inexpressividade. Se você observar, gente, cada item desse tem uma letra que forma um mari. Se você quiser botar aí do lado mari, né? Então, a mínima M, a ausência A, reduzido R e inexpressividade I.
Então, é o tal do MARE. Professora, chegou na prova, deu um branco, a OAB está cobrando esses requisitos. Lembra do MARE, tá bom? O MARE é exatamente, certo, a sigla, né? O início aí de cada um desses requisitos. Esses requisitos, MARE, né? Tá aí no material, ó. Mínima ofensividade da conduta M, ausência de periculosidade A, reduzido grau Rzinho e o I de inexpressividade à lesão bem jurídico, tá bom? Então, esse MARE é super importante. Caiu esse assunto na segunda fase agora da OAB, gente. A OAB, ela gosta de repetir o assunto. E precisa, nesse não cansa um negócio que, né, caiu tudo foi jeito, tá bom? Então, só para lembrar de vocês aí que precisa desses requisitos. Esses requisitos são cumulativos, não são alternativos, precisa de todos, tá bom? Então, já caiu uma prova, inclusive no final do ano passado da FGV, perguntando se esses requisitos eram alternativos, era só 2 dele, é só 3, basta 2, basta 1, são os 4. Se não tiver os 4, eu não posso aplicar o princípio da insignificância, tá bom? Quero destacar só 2 aqui, tá bom? O A, ausência de periculosidade. O que é ausência de periculosidade? O crime não pode ter violência ou grave ameaça. Eu posso aplicar o princípio da insignificância no furto, mas eu não posso aplicar no roubo. Então, não pode ter periculosidade, gente, a conduta do agente, tá bom? Outro ponto é o grau de reprovação, reduzido grau de reprovação. Aí eu tenho 2 súmulas que eu até coloquei para vocês, ó, 589 e 588. Desculpe, 599 e 589. Que fala que eu não posso aplicar o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública e, né, em casos de violência doméstica. Esse do 589, gente, deixa grifadinho aí, certo? Ele não cai ainda. É uma súmula super certo utilizada na prática, tá bom? Então, quando eu tenho casos de violência doméstica, eu não posso aplicar o princípio da insignificância. Professora, como assim? Até desse exemplo em sala de aula. Vamos supor, certo, que você convida alguém para sua casa, tá bom? Aí, lá no meio da discussão, rola política, né? Aí ele, com raiva, gente, quebra um prato seu. Ai, quebrou um prato, crime de dano. Não, princípio da insignificância. O marido chega em casa, gente, olha para o jantar, não gosta do jantar e joga o prato no chão, certo? Com o jantar. Crime de dano. Aqui, eu não posso aplicar o princípio da insignificância. Professora, mas é só um prato. É, mas como é no contexto de violência doméstica, e violência doméstica envolve muito mais só a quebra do prato, né? Muito mais do que isso, eu não posso aplicar, tá bom? Então, cuidado, violência doméstica não aplica o princípio da insignificância, tá bom? Tranquilo, gente? Vamos aí nessa primeira questão aí já pra gente, né, começar aí a nossa vida. Ana é servidora pública, né? Tem várias questões aqui sobre fato atípico, tá bom? Eu misturei elas. Ana é servidora pública e passou por uma severa crise pessoal em decorrência do nascimento de sua filha, portadora de grave doença genética. Gente, você vai resolver a questão da OAB, não tem tempo de estar relendo a questão 5 vezes. Você vai circulando já, né, o nome da pessoa, porque o enunciado da OAB é tão grande que chega no final você não sabe mais nem quem cometeu o crime. Então você tem que sair circulando, isso é essencial, certo, gente? Outra coisa, dica que eu dou para vocês, leva uma caneta azul, leva uma caneta preta. Que aí você sai circulando, você consegue fazer pelo menos um degradê de cores, né, nesse circulado aí, tá bom? Então vamos lá, Ana é servidora pública, né, então já circula Ana, servidora pública é importante, né? Passou por uma severa crise pessoal na qual o nascimento de sua filha portadora de grave doença genética. Com o tratamento da filha era extremamente custoso, Ana passou a levar para casa com a intenção de economizar recursos para custear o tratamento de sua filha. Pequenos materiais, papel higiênico, café, canetas, itens subtraídos da repartição pública. Ao descobrir os fatos, Rodolfo, superior imediato de Ana e conhecedor do drama pessoal de sua subordinada, deixa de instaurar o procedimento administrativo cabível. Neste caso, é correto que a conduta de Ana é desprovida de tipicidade material, o que ocasiona também a atipicidade da conduta de Rodolfo. B. Ana praticou o crime de peculato, ao passo que Rodolfo praticou o delito de prevaricação. C. Ana praticou o delito de peculato culposo, ao passo que Rodolfo praticou o delito de advocacia administrativa. D. Ana e Rodolfo praticaram peculato, sendo que Ana é autora e Rodolfo é partícipe por omissão. E. Ana praticou o crime de peculato, ao passo que Rodolfo praticou o delito de condescendência criminosa. Então vamos lá, certo, gente? Organizar a nossa vida. A Ana é funcionária pública, certo, gente?
e furtou da administração pública. Que crime é esse? Peculato. Cabe princípio da insignificância para crimes contra a administração pública, gente? Não, a gente acabou de ver, certo? Né, que não cabe pela súmula. Então, por exemplo, a letra A, gente, já está errada, porque fala que é desprovida de tipicidade, não, porque eu não posso aplicar o princípio da insignificância aí, tá bom? Segundo detalhe, gente, a Ana estava combinada com Rodolfo para furtar? Não, então eles não são coautores. Só existe concurso de pessoas se tem vínculo subjetivo. Outro item que a OAB adora cobrar, gente, concurso de pessoas. Só existe concurso de pessoas se um tem conhecimento da ação do outro. Não precisa combinar não, gente, mas tem que ter conhecimento. O Rodolfo ficou sabendo da ação depois, tá bom? Então pronto, eu já sei que Ana praticou peculato. Então a letra A não é, eu tenho a letra B, né, fica aí. A letra C é culposo, não é culposo, foi doloso, de forma intencional, ela levava as coisas, tá bom, gente? E a letra D também não é, porque fala que é concurso de pessoas, os dois juntos não é. Me sobrou a letra B e a letra E, tá bom? A questão agora é saber qual foi o crime que Rodolfo praticou. Se foi prevaricação ou condescendência criminosa. A prevaricação é quando o funcionário público deixa de agir, né, um ato de ofício, por conta de um interesse pessoal. A condescendência criminosa é um tipo de prevaricação que é quando um superior deixa de informar uma infração do seu subordinado. Por isso que é condescendência criminosa. Então, aí é a letra E. Quando o superior deixa de informar, porque ele tem o dever de delatar, gente, não pode guardar para si não, ele não tem essa discricionariedade, ele é da administração pública, ele não pode escolher. Se o subordinado dele pratica uma infração, ele tem que comunicar, ele é obrigado. Se ele não faz isso, ele pratica condescendência criminosa, tá bom? A prevaricação são os outros atos, né? Então, a condescendência acaba sendo um ato específico. Professora, o que é essa advocacia administrativa que está aí na letra C, né? Então, só para deixar claro, a letra E que é a correta, né? Ó, Ana praticou peculato, porque ela furtou da administração e não cabe defesa, tá bom? E Rodolfo, que não informou, certo? Que a Ana estava praticando peculato, pratica condescendência criminosa. A condescendência criminosa, gente, é o funcionário público que passa o pano, né, para o seu subordinado. Ele fala, não, vou aqui olhar para o outro lado. Só que ele não pode fazer isso, gente. Porque não é ele, é impessoalidade, né? Ele não pode escolher quem é que vai responder por infração. Ele tem o dever de delatar. Se for amiga, melhor amiga, mulher, o que seja, ele tem que informar certas autoridades se uma subordinada ou um subordinado seu pratica uma infração, tá bom? Só para deixar bonitinho o crime de advocacia administrativa, já que a gente teve nas últimas provas muitos crimes contra a administração pública, tá bom? A advocacia administrativa é quando um funcionário público, certo, gente, vai defender interesse privado perante a administração. Funcionário público não defende interesse privado. Por quê? Porque ele é público. Então, ele não pode chegar, né, por exemplo, né, chega aí, a gente teve um caso, inclusive, na CPI do Covid. Um sargento da Polícia Militar de Minas indo marcar encontro com o ministro da Saúde para defender uma empresa de vacinas. Oi, querido? Eu não estou compreendendo, né? Gente, olha só a armação. Ele foi defender um interesse privado, só que ele é funcionário público. A advocacia administrativa é isso. É funcionário público defendendo interesse privado. Funcionário público não pode fazer lobby, não, gente. Ele não pode fazer lobby. O médico chega para o diretor do hospital público, olha, vamos contratar essa empresa, porque essa empresa é melhor, essa empresa é massa, né? Essa daqui fornece, né? Ele está defendendo interesse privado. Não, querido. Existe licitação, existe uma forma de contratação, tá bom? Tranquilo aí, gente? Só para encerrar, já que a gente está aqui nos crimes com a administração pública, o que é essa letra C que fala do peculato culposo, tá bom? O peculato culposo, gente, é quando o funcionário público, certo, pela sua imprudência, certo, acaba facilitando, certo, que alguém furte da administração pública. Exemplo clássico, né, inclusive já caiu em prova, fala que o funcionário que é responsável pelo cofre da repartição pública, aí começa uma confusão, certo, na porta da sala dele, ele vai ver o que está acontecendo e deixa o cofre aberto. Outro funcionário público passa e fala, nossa, o cofre é aberto. Nossa, R$5.000. E leva os R$5.000.
pela imprudência do funcionário que tomava de conta, né, do cofre, a administração pública foi furtada. Esse é o peculato culposo. Qual é a sacada do peculato culposo, gente? Se ele devolve a quantia, ele é isento de pena. Então, o funcionário público que foi imprudente e facilitou que outra pessoa furte da administração pública, se ele devolve o que foi furtado, gente, ele se livra, tá bom? Então, a primeira questão aí, só para deixar claro, foi a letra E. Aí, lembrando, gente, que não cabe princípio da insignificância para crimes contra a administração pública, tá bom? Segunda questão, gente, vamos lá. João decide matar seu desafeto José, sabendo que José possui uma casa de campo longe da cidade, isolada de outras casas, distante de tudo. João decide ir até o local para concretizar sua intenção assassina. Acho ótimo isso. João chega ao local e, acreditando que seu desafeto José estava dormindo em casa, projeta seu carro em alta velocidade na direção do quarto de José com a intenção de causar a morte. É muita raiva, né, gente? João fica gravemente ferido, deixando o local e sendo atendido no hospital, onde confessa sua conduta, afirmando que matara José. Contudo, José havia saído cedo de casa para correr pelo campo e, ao retornar, vê sua casa parcialmente destruída. Assinala a opção que indica a responsabilidade penal de João. Ele vai responder, gente, A, por tentativa de homicídio, nenhum crime, crime de dano, lesão corporal ou tentativa de homicídio qualificado. Vamos lá, gente. Aconteceu o crime? Não. Por quê? Beleza, mas qual é o nome da tese? Crime impossível. Por mais que ele tentasse, ele não conseguia matar ninguém, porque não tinha ninguém lá, gente. Esse crime impossível é pela ineficácia do meio ou impropriedade do objeto? Vou refazer a minha pergunta. O problema é a forma que ele quis matar, acho que era José, né? A forma que ele queria matar José é porque o José, a vítima, não estava lá. Não estava lá. Então, o problema é o objeto. Quando o problema é o objeto, o problema é a vítima, tá bom? Então, é crime impossível. Ele não ia conseguir. É a mesma coisa, gente, de eu tacar 2 tiros numa cama e não tinha ninguém lá. Eu matei ninguém, não tinha ninguém lá, mesma história. É crime impossível. E é crime impossível não pela forma que eu escolhi para praticar o crime. Tipo, vou matar uma pessoa com arma de brinquedo. Não, o problema não foi esse. O problema foi a vítima. A vítima não estava lá. Então, quando a vítima não está no local, ou a vítima já morreu, ou a vítima já tem a doença, ou a vítima não está grávida, né? São os vários exemplos, gente. O problema, eu não consigo praticar o crime por conta da vítima, é crime impossível pela impropriedade do objeto. A questão nem perguntou isso, eu só estou indo mais além, tá bom? Tanto que a resposta correta aí seria letra B, nenhum crime, tá bom? Se você quiser colocar do lado, já bota crime impossível e bota do lado objeto, né? Já para deixar o negócio bonitinho, tá bom? Calma, chego já lá, né? A prova da FGV só cobrou essa questão. Por quê? Porque o crime de dano tem que ter intenção de praticar o dano. E a intenção dele fica muito clara, a intenção assassina. Lógico que essa questão foi objeto de recurso, o mundo se acabando, era uma questão de juiz, certo, gente? O mundo se acabando, mas né, a FGV deixou claro que a intenção dele era assassina. Para ser dano tem que ter uma intenção direcionada a destruir algo. E não era isso. Ele queria o quê? Matar uma pessoa, tá bom? É a mesma coisa, certo, gente? De um acidente de trânsito. Num acidente de trânsito, uma pessoa mata 3 pessoas. Ele responde por homicídio culposo. Ele não responde por homicídio, não responde pelo dano. Ele responde por homicídio culposo, tá bom? Porque ali foi, né, não é nem a intenção, né? Mas o crime culposo é que estava envolvido, tá bom? Então aí não é crime de dano, é letra B de bola, viu, gente? Trouxe essas questõezinhas polêmicas, vocês sabem que o AB, né? Gosta dessas questões, FGV, né? Gosta das questões, a gente entra com recurso e ela morre dizendo que é aquela, né? Então, cuidado aí, porque para o crime de dano tem que ter uma intenção, certo? Dirigida a destruir. E ele não tinha uma intenção dirigida a destruir, ele queria matar o cara mesmo, tá bom? Terceira questão. A zelosa advogada, doutora Suelen, diligenciou, junto a determinada repartição pública, para acompanhar determinado processo administrativo. O servidor L exigiu certo numerário para que o processo seguisse seu rumo devido. Se um servidor público exigiu uma quantia, que crime é esse, gente? Ele exigiu uma quantia.
eu tenho dois crimes, corrupção passiva ou concussão. Corrupção passiva se solicita, se pede. Concussão se exige, tá bom? A OAB vai... gente, a resposta vai estar no enunciado, confia em mim. Então, quando ele exige, é crime de concussão. Quando ele pede, assim, tem um dinheirinho aí não, ó, pra cerveja aí, né, pra corporação, né? Ele dá ideia, né? Solicitar, pedir é corrupção passiva. Exigir é crime de concussão, tá bom? Concussão. Vamos lá. Tem até aí na letra C, concussão, né? Vamos continuar, que não é nem sobre o Hélio que é a questão, não. Como era uma situação no qual o cliente da doutora Suelen precisava, com urgência, do valor pleiteado no referido processo e estava em risco de perder a vida, a advogada entregou o valor exigido, mesmo estando o processo devidamente instruído e o direito pleiteado legítimo. Assim, em relação à conduta da advogada, é correto concluir que é atípica, tipificada corrupção passiva, tipificada como concussão, tipificada como corrupção ativa, tipificada como pecular. Pecular não é que ela não furtou de ninguém, né, gente? Então vamos lá organizar a nossa vida aqui, gente. O crime de corrupção ou o crime de concussão é praticado pelo funcionário público. Doutora Suelen não é funcionária pública. Então não tem nada a ver com corrupção passiva ou concussão, tá bom? Quando o particular, ele, certo, gente, está no crime de corrupção, a corrupção dele é sempre ativa, tá bom? Então, os crimes são esses. Mas vou explicar aqui para vocês. O crime de concussão e o crime, certo, gente, de corrupção passiva, é quando o funcionário público exige o dinheiro, ou no caso da corrupção, ele pede o dinheiro. Ele pode pedir ou ele pode receber. Alguém ofereceu, ele está recebendo, tá bom? Do outro lado, eu tenho um particular. Esse particular foi exigido esse dinheiro, ou foi solicitado esse dinheiro, ou ele deu o dinheiro, ele ofereceu esse dinheiro. O particular só pratica crime quando ele inicia a ação, quando ele oferece. Particular que dá o dinheiro exigido ou pedido não pratica crime, porque ele está acuado, gente. Chegou uma pessoa e falou, olha, isso aqui só passa se você me der o dinheiro. O código entende que é como se ele não tivesse escolha. Então, não é crime dar o dinheiro solicitado ou exigido. Por isso que é a letra A, que é atípica, tá bom? Vou explicar isso aqui de novo, tá bom? Que eu vi que o negócio ficou meio confuso. Olha só, crime de concussão, exigir o dinheiro. Crime de corrupção pode ser o funcionário que pede ou o funcionário que recebe o dinheiro. Ele tá lá de boa, aí chega o particular, ele não quer não, 1.000 conto para passar esse processo, e ele recebe o dinheiro. Então, o funcionário público, ele pode praticar o crime ou quando ele pede o dinheiro ou quando ele recebe o dinheiro, tá bom? Gente, funcionário público é sempre corrupção passiva. O passivo e ativa não tem nada a ver com quem pede e recebe, gente. Passivo é porque o legislador entende que quem é corrompido é o funcionário público, ou por ele mesmo, quando ele pede dinheiro, ou por outra pessoa quando ele recebe. Então, passiva sempre é o funcionário público, sempre, tá bom? Do outro lado, eu tenho o particular. A primeira ação do particular é dar o dinheiro exigido ou solicitado. Ou na concussão ou na corrupção passiva ele está dando dinheiro. O funcionário público pediu, o funcionário público exigiu, ele está dando dinheiro. Isso aqui não é crime. Ele dá o dinheiro, não foi ele que iniciou. Foi o cara que fez assim, meu querido, R$1.000 para o carro passar. O funcionário público olha, né, o particular olha para um lado, olha para o outro. Meu Deus, se eu não der esse dinheiro, vai acontecer o que comigo? Ele dá o dinheiro. O legislador entende que isso não é crime. O particular só comete crime quando ele chega e começa a oferecer o dinheiro. Parte dele, gente, a ideia, ó, tá aqui R$1.000, ó, deixa eu passar, tá bom? Isso aqui se chama corrupção ativa, que é o único crime que o particular pode praticar dentro dessa esfera aqui, tá bom? No caso, gente, o pobre da doutora, né, Suelen, tava lá, chegou o servidor e exigiu um dinheiro, certo, pro processo, acho que é o processo, né, pro processo passar. Ela deu o dinheiro. Gente, o dar aqui o dinheiro não é crime, tá bom? Por isso que é a letra A, tá bom? Já que a gente tá aí com o nosso exercíciozinho, vamos colocar do lado. Configura crime, mas ele pergunta o que a advogada cometeu. Assim em relação à conduta da advogada. Então, ele está perguntando o que a advogada cometeu. Não pergunta do funcionário público. O funcionário público seria concussão, porque ele exigiu o valor, tá bom? Gente, então olha só, atípica em relação a ela.
O que é essa corrupção passiva? Bota aí do lado, gente. Solicitar ou receber. Já para você, né, saber bonitinho. Não, a corrupção passiva. Corrupção passiva, bota do lado. O que é a corrupção passiva? Solicitar ou receber. Do lado de concussão, que é a letra C, você bota exigir. E na corrupção ativa, oferecer. Oferecer, tá bom? Já que a gente está aqui nessa questão, né, para fechar bonitinho, ó. Então, corrupção passiva é solicitar ou receber. Concussão, exigir. E a corrupção ativa, oferecer, tá bom? Gente, corrupção passiva e o crime de concussão são crimes formais. Na hora que o funcionário público chegou, me passa R$1.000, o crime se consuma. Se a advogada vai dar, se o advogado não vai dar, se a advogada vai denunciar, ele não interessa. O crime é formal. Na hora que pratica a conduta, na hora que exige, na hora que solicita, caixão e vela preta, já foi. Quero nem saber se o particular vai dar o dinheiro, não vai dar o dinheiro, se acreditou, não acreditou, se é mais forte, se é menos forte, não interessa, tá bom? A gente teve uma situação bem interessante numa prova da FGV, que falava que um policial pedia um dinheiro a uma pessoa parada numa blitz, só que essa pessoa era um delegado. Na hora que ele pediu, o delegado saía e dava voz de prisão. E perguntava se o crime tinha sido consumado. Sim, na hora que pede, já foi. Não quero nem saber para quem foi, tá bom? Continuando aí, aqui a letra A, né, gente? Corrupção é. Oi? Não, passiva. Funcionário público só pratica passiva. Particular pratica ativa, certo? Na passiva, o funcionário público pode pedir o dinheiro ou receber. Tanto faz. É porque o particular, ele só é ativa, o funcionário público só é a passiva. Esqueça quem começa ou termina. Esse ativo e passivo não tem nada a ver com o verbo. Entendeu? Por isso que confunde vocês. Tranquilo? Vamos lá. Desistência voluntária, arrependimento eficaz. Gente, isso aqui, ó, é questão certa para vocês, né? Nexo de causalidade. O que são esses dois institutos? A regra é o seguinte, gente. Comecei a ação e o crime não se consumou por circunstâncias alheias à minha vontade, eu respondo por tentativa. Cuidado, gente. A OAB sempre coloca intenção de matar. Até aqui falou intenção assassina. Observem isso. Se coloca a intenção, gente, né? E a pessoa não morre, é tentativa, tá bom? Só que aí o código pegou e fala o seguinte, vou dar um bônus, né? Que bônus é esse? A pessoa começou a ação, então começou a dar um tiro na vítima. Parou. Parar é desistência voluntária. É a interrupção voluntária. Parou e a pessoa não morreu. Ou então, ela tá aqui, ó, gente, terminou a ação, eu dei 5 tiros, professora, eu dei 5 tiros na pessoa, e fala, arrependi, né? E faz o salva, leva pro hospital e a pessoa sobrevive. Então, se a pessoa não morre, ou porque eu parei no meio do caminho, ou porque eu salvei essa pessoa, eu não respondo pelo resultado, gente. Eu só respondo só pelos atos praticados. Eu vou esquecer a tentativa admissiva, vou ver o que sobrou. Qual foi a lesão que sobrou? Foi leve, grave, gravíssima, né? Mas eu esqueço o homicídio. A única hipótese da pessoa não responder por tentativa é se ela parou voluntariamente ou se ela salvou. Lembrando que tem que salvar, a pessoa tem que sobreviver. Porque se ela leva para o hospital e a pessoa não sobrevive, ela responde por homicídio consumado. Tem que sobreviver, tem que ser salva, tá bom? Então esquece a tentativa. Se você leu a questão e identificou desistência voluntária, arrependimento eficaz, nunca a resposta é tentativa. Nunca, gente. Nunca a resposta é tentativa, tá bom? Você sempre vai procurar o crime menos grave. É o crime pequenininho, né? Tipo lesão corporal, tá bom? O arrependimento posterior, que tá aí, ó, o artigo 16, que tá nesse quadrinho aí, não tem nada a ver com isso, gente. Arrependimento posterior à consumação. O crime já ocorreu, já se acabou. Só que no arrependimento posterior, eu pego e vou lá e devolvo. Eu furtei teu celular, tá aqui, desculpa, foi mal, né? Por você devolver o que você furtou, gente, aí o código diz assim, eu vou diminuir sua pena. Você responde por furto. Arrependimento posterior à consumação. O mundo já se acabou aqui. Aí você toma uma diminuição de pena, tá bom? Dito isso, vamos lá para a questãozinha, né, que fala um pouquinho sobre isso. A gente tem vários aí, tá bom? Quarta questão.
Mateus, inconformado com a participação de Gustavo e Nilza, pai de sua ex-companheira Mariana, no fim de seu relacionamento, decide praticar um crime de roubo na residência do rico casal. Para isso, compra cordas e elásticos que utilizara para amarrar as mãos da vítima, além de um simulacro de arma de fogo. Momentos antes da prática delitiva, quando Mateus se preparava para sair de casa, Mariana liga e demonstra interesse de retomar a relação, o que faz com que Mateus decida não ir lá até a casa de Gustavo e Nilza, mas sim ao encontro de Mariana. Considerando apenas informações expostas, é correto afirmar que a conduta de Mateus é... Preste atenção, gente. O Mateus iniciou a ação? Não iniciou ação nenhuma. Ele estava fazendo o quê, gente? Se preparando, né? Atos preparatórios. Ele não começou a ação. Ele estava nos atos preparatórios. Atos preparatórios é crime, gente? Não é crime. Então, vamos lá. Letra A, típica, errada, não é crime. Letra B, típica, errada, não é crime. Letra C, atípica, em razão de não ter sido iniciada a execução. É essa, letra C. A letra B não é, gente, porque ele não salvou ninguém. Ele nem começou a ação, tá bom? Letra C aí. Quinta questão. Sobre os delitos praticados durante a pandemia do coronavírus, no que se refere à dosimetria, é correto afirmar que a agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha J, em razão de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou desgraça particular do ofendido, a. incide durante todo o período em que for reconhecida a existência da pandemia, independente de nexo de causalidade. Incide sobre todo o período em que for reconhecida a existência da pandemia, dependendo do nexo de causalidade. Incide quanto for reconhecida a existência da pandemia, independente do nexo de causalidade. Incide quanto for reconhecida a existência da pandemia, dependendo do nexo de causalidade. Vamos lá. Se eu, por acaso, me aproveitar da pandemia para furtar uma casa, então eu pego, gente, chego na casa de uma pessoa que está com a família toda na UPA, gente, toda internada. Eu sei dessa informação e eu chego lá, furto aquela casa. Eu vai incidir sobre mim essa agravante, que é a agravante da pandemia. Só que essa agravante da pandemia só incide se eu sei da circunstância. Não existe, gente, eu falar, certo, gente, de agravante se não tem intenção. A agravante só existe de forma dolosa. Eu só respondo, gente, por um crime contra uma grávida se eu sei que ela está grávida. Por isso, gente, que a letra correta é a letra B. Incide durante todo o período em que for reconhecida a existência da pandemia, tá bom? Dependendo de nexo de causalidade. Tem que mostrar que o crime aconteceu porque eu estava me valendo da pandemia. Porque senão todo furto tinha agravante na época da pandemia, nem todo furto tem. É só se eu souber que eu estou cometendo um crime me aproveitando da desgraça particular de uma pessoa, tá bom? Eu botei essa questão só para a gente entender quando é que entra a história da pandemia. Sexta questão. Rafael conta a Sandra que tem intenção de matar Raimundo e pede a opinião da amiga. Sandra, que secretamente desejava a morte dessa mesma pessoa, incentiva que Rafael pratique o delito de homicídio contra Raimundo. Influenciado pelas palavras de Sandra, Rafael chama Raimundo para sair com o objetivo de matá-lo. Todavia, poucas horas antes, Rafael desiste e manda mensagem para Raimundo, desmarcando o encontro. Nessa hipótese, assinala a alternativa correta. Rafael e Sandra devem responder por tentativa de homicídio praticado por concurso de pessoas. Nem Rafael nem Sandra poderão ser responsabilizados penalmente. Apenas Rafael deve responder por tentativa de homicídio. Caso Rafael viesse efetivamente a matar Raimundo, Sandra poderia ser coautora do delito. Então vamos lá, né? Organizar a nossa vida aqui, né? Gente, ele iniciou a ação? Não. Foi atos preparatórios. Ele, antes de começar a ação, ele desiste, gente. Então ele não responde por nada. Se ele não responde por nada, a Sandra, gente, né? Ela conseguiu induzir uma pessoa a matar? Não, não conseguiu, né? Não conseguiu. Então, eles não respondem por nada, nem Rafael, nem Sandra. Professora, eles estão em concurso de pessoas? Não, o pobre Rafael não sabe nem o que está acontecendo. Sabe nem que a Sandra tem raiva do outro, né? Então, é a letra B, nem Rafael, nem Sandra poderão ser responsabilizados penalmente. Professora, por que a letra D está errada, né? Caso Rafael viesse efetivamente a matar Raimundo, Sandra poderia ser considerada coautora do delito? Não, ela é considerada partícipe do delito. E eu vou explicar essa diferença.
O partícipe, gente, é aquele que está aqui, ó. Ele dá a ideia, ele reforça a ideia, ou ele auxilia da arma, mas ele não participa da ação. Ele tá ali, ele diz assim, ó, tá aqui a arma, vai lá, faz teu nome, né? Mas tu vai lá sozinho. O partícipe, ele tá ali auxiliando, gente, mas ele diz assim, ó, vai tu, tá bom? O coautor tá junto, gente. O coautor tá praticando o verbo junto, tá bom? Então, se por acaso ele tivesse matado alguém, ela seria partícipe, não coautora. Ela tinha que estar na ação, ou tem que estar combinada na ação. Aquele caso, né, da loja de joias lá no Iguatemi, gente, entrou 2 pessoas para assaltar, ficaram 2 no carro. As 2 no carro, gente, são coautoras, elas estão na ação. Lembrando, gente, que no concurso de pessoas é teoria unitária, todo mundo se abraça e responde pelo mesmo crime, tá bom? Todo mundo. Por exemplo, os 4 ali responderão por latrocínio, tá bom? Próxima questão, então essa aí foi a letra B, que foi atos preparatórios, não teve crime, tá bom? 7ª. Pode ser o quê? Pode sim, lógico, pode. 7ª questão, vai responder na medida da sua participação, né, mas sim. Teodora conheceu Daniel em 7 relacionamentos. Após 2 anos de relacionamento à distância, Teodora resolveu deixar o estado onde mora, São Paulo, para viver na Bahia, onde reside Daniel, seu grande amor. Assim, Teodora embarcou em um avião rumo a Salvador. Após o atraso de voo de 4 horas, Teodora desembarcou exausta em Salvador, Bahia, recolheu sua bagagem, retirou a identificação da mesma e foi tomar um café para aguardar a chegada de Daniel no aeroporto. Nesse momento, Maria estava na mesma lanchonete tomando café e aguardando o horário do início do check-in para pegar seu voo com destino ao Rio de Janeiro. Ocorre que Maria se confundiu e pegou a mala de Teodora pensando ser a sua, pois as malas eram idênticas e ambas estavam sem identificação. Maria despachou a mala e embarcou para o Rio de Janeiro. Neste caso, pode-se afirmar que Maria agiu em... Gente, quando a pessoa se engana, o que é isso? Erro de tipo. Opa, pensei que era o meu celular, não tá igual, capim igual, levou para casa, erro de tipo. A pessoa erra sobre um elementar do crime. Qual é o elementar? Coisa alheia, só existe furto, seu furto coisa alheia. Só que a pessoa pensava que era coisa própria, achava que estava levando, ó, né, a mala dela, entendeu? Isso é o erro de tipo. O erro de proibição, gente, é quando a pessoa erra sobre a proibição e a permissão. No erro de proibição, a gente não sabe o que é permitido ou proibido, ele não conhece a lei direito. Aqui ela sabe o que é furto, todo mundo sabe o que é furto, tá bom? Tanto, vamos lá, ó, letra A. Erro de tipo, uma vez que as malas eram idênticas e sem identificação, Maria pensou sinceramente que estava levando a sua própria mala. É a letra A, gente, tem nem o que discutir, tá bom? Oi, alguém me chamou? Não? A letra D? A letra D fala o seguinte, erro de tipo, já que erro plenamente justificado pela circunstância, supôs situação de fato que se existisse tornaria a ação legítima. Isso é discriminante putativa. Lembra que a discriminante putativa é quando eu acho que eu vou ser agredido, mas na verdade eu não vou ser? Sim. Discriminantes putativas. Legítima defesa putativa. Eu penso que uma pessoa vai me matar, aí eu mato ela primeiro, mas na verdade ela não estava armada, entendeu? Eu estou supondo uma situação de fato que se existisse, se tornaria legítima, entendeu? Então eu tenho uma falsa percepção da realidade. Tu lembra a história do policial que entrou no morro para pacificar o morro e confundiu uma furadeira com uma arma? Mesma história. Ele pensa que está em legítima defesa, mas na verdade não está, entendeu? Ele acha que está na cabeça dele, entendeu? Então isso não é erro de tipo, isso é discriminante putativa, que é até a letra C, ó, tá aí o nome aí da discriminante putativa na letra C. 8ª questão. Gabriel, funcionário público responsável pela emissão de certidões de órgão público, verificou que o solicitante Pedro tinha extrema urgência na obtenção da certidão solicitada. Informou o fato a seu vizinho Luiz, que estava desempregado. Gente, a música do Luiz Santana está na minha cabeça, eu não consigo tirar. Eu vou lendo a questão e eu estou aqui agoniada, porque eu vim, tinha um pré-carnaval do lado da minha casa, eles estavam no repeat nessa música. Era só isso e a música da Shakira, gente. Eu estou aqui já perturbada do juízo. Gabriel, funcionário público responsável pela emissão de certidões em órgão público, verificou que o solicitante Pedro tinha extrema urgência na obtenção de certidão solicitada. Informou o fato do seu vizinho Luiz, que estava desempregado. Juntos decidiram ir até a residência de Pedro. Exigir é o que, gente? Com
concussão, né? Funcionário público exigindo dinheiro, concussão. Exigir R$1.000 para cada um que Gabriel agilizasse a concessão da certidão pretendida. Pedro prometeu efetuar o pagamento no dia seguinte, mas decidiu não atender a exigência de comparecer em sede policial para narrar o ocorrido. Gente, precisa o particular dar o dinheiro para o crime existir? Não, na hora que exigiu já foi. Considerando as informações expostas, Gabriel deverá responder pelo delito de concussão. Aí ele pergunta, forma consumada, tentada, e se o vizinho, certo, vai praticar ou não. Então, o Gabriel, funcionário público, diz assim, ei, cara, vem cá, né? Chama o vizinho. Vamos ali praticar um crime, né? Aí chama o vizinho para praticar o crime de concussão, que é exigir, certo, aí um valor. A gente já sabe que basta a exigência para o crime se consumar. Não precisa o particular dar o dinheiro. Então, eu já sei que é forma consumada, que é a letra A ou a letra C. A questão é, o vizinho responde pelo mesmo crime ou responde por um crime separado? Responde pelo mesmo crime. Porque o crime de peculato, ser funcionário público, é uma elementar, que vai se estender ao coleguinha. É concurso de pessoas, gente, eles se abraçam no crime e eles morrem respondendo pelo mesmo crime. Então, isso está no artigo 30, certo, do Código Penal, que fala que as circunstâncias subjetivas não se comunicam, salvo se elementares. Então, quem pratica o crime com o funcionário público, sabendo que ele é funcionário público, responde pelo mesmo crime que o funcionário público. Quem ajuda a mãe em estado puerperal a praticar infanticídio, também responde por infanticídio. Concurso de pessoas, gente, se abraça e morre com aquele crime, tá bom? Participe. A receptação? Sim, sim, também. Então, vamos lá, gente. Letra A, forma consumada, assim como o Luiz, apesar de não ser funcionário público e da natureza própria, né, do crime próprio do delito. É letra A, gente, certo? A letra A tá bonitinha aí. Todo crime próprio, gente, se comunica, né, com o parceirinho, né, com o coautor, tá bom? Eles dois respondem pelo crime de concussão, tá bom? Essa é a definição de crime próprio, né, que só pode ser exigido por aquela... Crime próprio, exatamente. Só pode ser exigido pela condição especial. Se for só aquela pessoa, é mão própria, como falso testemunho, que a testemunha, só a testemunha pode praticar. O crime próprio, eu posso praticar e eu posso ter coautores, entendeu? Na mão própria, não, tá bom? Gente, só para deixar claro isso, até foi uma questão interessante, existe o crime, né, comum, próprio e mão própria. O crime comum, qualquer pessoa pode praticar. Homicídio, matar alguém, qualquer pessoa pode praticar, qualquer pessoa pode morrer. O crime de concussão tem que ser praticado por funcionário público, é um crime próprio. E é um crime próprio porque o crime próprio é praticado por uma pessoa, por uma condição especial, mas cabe coleguinha ajudar, cabe coautor. O crime de mão própria não, só a pessoa pode praticar. Falso testemunho, só a testemunha. Se alguém ajuda a testemunha, é outro crime. Porque falso testemunho é um crime de mão própria. Só a testemunha pode praticar. Não cabe autoria, tá bom? Qual a autoria? Próximo item. Nona, se vocês tiverem dúvida, a gente pode levantar a mão, viu? Não tem problema não. Que aí eu repito aí a pergunta para o pessoal online. Félix, com o dolo de matar seus vizinhos Lucas e Mário, detonou uma granada na varanda da casa destes, que ali conversavam tranquilamente. Adoro esses exemplos da OAB, gente, né? Tipo, de hoje, todo mundo lança uma granada na varanda dos outros, né? Obtendo o resultado desejado, né? Então, olha só, ele fala na intenção de matar, circula a intenção de matar. Se a intenção de matar, gente, você tem que deixar claro, sempre deixar claro isso. Não, a resposta não vai ser lesão corporal, certo, gente? Só para a questão, ele dá muito bem isso. Os fatos são descobertos pelo Ministério Público que denuncia Félix por 2 crimes autônomos de homicídio em concurso material após regular procedimento. O Tribunal do Júri condenou o réu pelos 2 crimes imputados e o magistrado, ao aplicar a pena, reconheceu o concurso material. Diante da sentença publicada, Félix indaga reservadamente se sua conduta efetivamente configuraria concurso material de 2 crimes de homicídio dolosos. Na ocasião, o advogado do réu, sob o ponto de vista técnico, deverá esclarecer seu cliente que sua conduta configura 2 crimes autônomos de homicídio. Aí ele pergunta se é formal ou material. Gente, questãozinha da OAB, a OAB adora, né? Então vamos lá. Existe o concurso, certo, gente? Desculpa. Existe o concurso material e existe o concurso formal. Concurso material, várias ações que produzem vários crimes.
Eu chego, certo, gente, lá por exemplo, no Iguatemi. Aí furto aqui a Ana, dou 2 passinhos, furto aqui a Marcela, tô saindo, né, no estacionamento, aí já rendo outra pessoa, né, e faço um roubo. Daqui a pouco eu rendo, né, para pegar um carro. Várias ações, vários crimes. É o comum. Mas, gente, às vezes, numa tacada só, eu pratico 2 ou mais crimes. Esse é o concurso formal. No concurso formal, uma ação produzem 2 ou mais crimes. Gente, com uma granada só, ele matou 2 pessoas. Num acidente de carro, eu mato 3 pessoas. Então, uma tacada só, uma ação, gera 2 ou mais crimes. Isso é o concurso formal. Fala, professor, e aquela história de concurso formal próprio, impróprio, perfeito e imperfeito, né? Vamos deixar aqui a questão mais bonitinha. O concurso formal é uma ação que produz 2 ou mais crimes. O concurso formal próprio, ele produz crimes que um deles será culposo. Já o concurso, né, aí, formal impróprio, todos são dolosos. É a história dos desígnios autônomos, tá bom? Então, todos são dolosos. Então, você olha para o resultado. Se aquela ação produziu todos os crimes dolosos, isso é o concurso formal impróprio, também chamado de imperfeito. Todo mundo é doloso, concurso formal impróprio. Se tem um culposo no meio, gente, é concurso formal próprio. Professora, para que eu preciso saber disso? Porque o juiz faz a dosimetria da forma diferente. No concurso formal próprio, exemplo, um acidente de trânsito, né? Então, um homicídio culposo, num acidente, 3 pessoas morreram. Um acidente, 3 homicídios culposos. Concurso formal próprio. Tem crime culposo? Concurso formal próprio. Aqui, ele não vai somar as penas, gente. Vai pegar uma pena e vai aplicar uma fração, de 1/6 até 2/3. Professora, então, não foi um acidente não, foi um homicídio doloso. Uma granada matou 2 pessoas. O que o juiz vai fazer? Somar as penas. Então, no concurso formal impróprio, que é quando eu tenho todos os crimes dolosos, eu vou somar as penas, tá bom? Então, o caso aqui do abençoado Félix, que com uma granada matou aí, né, 2 pessoas, eu tenho um concurso formal, uma ação, 2 crimes dolosos, concurso formal impróprio. O que o juiz vai fazer, gente? Somar as penas, tá bom? Então, vamos lá. Letra A, concurso material está errado. Letra D, deve ser reconhecida a forma continuada, errado. Letra C, devendo ser reconhecida o concurso formal próprio, está errado, porque não tem culposo. Letra D, devendo ser reconhecido o concurso formal impróprio, o que também imporia a regra da soma das penas aplicadas. Gente, não me esquece isso, concurso formal, uma ação. Uma mensagem, eu pratiquei 3 crimes contra a honra. Uma mensagem, 3 crimes. Eu tenho calúnia, difamação e injúria. Os 3 crimes dolosos, concurso formal impróprio. O que o juiz faz? Soma as penas, tá bom? Próximo item, gente, lei penal no tempo, né? Lei penal no tempo, o mundo está acabando, né? Tem gente até que lê a questão e desiste, mas não é desistir não. Vamos lá. Tem um aluno que chegou para mim, professora, quando eu vejo lei penal no tempo, eu pulo a questão. Gente, lei penal no tempo, você começa com aquilo que você já sabe. A lei penal benéfica retroage para alcançar os fatos passados. Você começa por aí, tá bom? Então, olha só. O juiz está aqui na sentença, né? É sempre assim, ele bota o dia da sentença, o dia do inquérito, o dia de arruma de coisa. Ele está no dia da sentença, certo, gente? Aí o juiz tem 2 leis na mão dele. Tem a lei do dia do fato, que é a regra, e tem a lei atual. O que ele faz? Ele aplica a mais benéfica. Se a lei nova é mais benéfica, ela vai retroagir para alcançar fatos passados. Simples assim. O juiz tem na mão 2 leis, gente, né? A do dia do fato e a do dia ali que ele está aplicando a sentença, tá bom? A regra é aplicada no dia do fato, porque o tempo do crime é da ação e da omissão. Eu defino a lei no dia que o crime aconteceu. Só que o juiz tem a lei do dia e tem a lei hoje. E ele olha, nossa, essa lei hoje, ó, bem melhor. Se a lei nova é mais benéfica, ela vai retroagir. Segunda situação, o juiz tem na mão 2 leis.
uma antiga e uma nova. E a antiga, ó, é bem melhor que a nova. Se a antiga é bem melhor, o juiz vai aplicar a antiga. Se a antiga vai ser aplicada, gente, ela já foi revogada, ela vai ultra-agir. Então, olha só, lei nova voltando, retroatividade. Lei velha indo para frente, ultra-atividade. Professora, que lindo, então é só procurar a lei mais benéfica? É, só que tem um porém, né? Porque tem o porém do porém. Qual é o porém? Leis temporárias e leis excepcionais. Nas leis temporárias excepcionais, esquece. Se ele praticou o crime durante a lei temporária excepcional, eu vou aplicar a lei temporária excepcional. Eu não quero nem saber o que é bom, o que é ruim, o que é massa, o que é horroroso. Eu vou aplicar a lei, pronto, tá bom? Lei da Copa, aumentou a pena de dano, vai aplicar aquela lei, pronto, e acabou. Então, se a lei falar numa lei que demora um tempo, tem um período de começo e fim, ou demora durante a pandemia, certo, gente? Ou seja, é uma lei que tem um curto, tem um prazo de tempo, certo? Se eu pratiquei o crime durante aquela lei, eu morro naquela lei. Não tem essa história de lei mais benéfica, tá bom? Vamos ler só esse artigo 3º que fala sobre isso, né? Só para deixar bonitinho, ó. A lei excepcional temporária, embora decorrido por sua duração ou cessada as circunstâncias que a determinam, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Se praticou o crime durante a lei temporária excepcional, eu vou, aplicar aquela lei. Só lembrando, gente, lei temporária tem começo e fim. Temporária tem começo e fim. Lei excepcional dura enquanto tiver a excepcionalidade. Uma lei durante uma intervenção, federal, por exemplo. Uma lei durante a Copa do Mundo. Uma lei durante uma pandemia. Então, eu tenho uma circunstância que eu não sei quando é que vai acabar, mas está ali a circunstância excepcional. Aí vem a súmula logo seguinte, gente, olha só. A lei mais grave, olha só, a lei mais grave aplica-se ao crime continuado ou permanente, se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência. Muito simples, gente. Comecei a praticar um crime de sequestro, crime permanente. Estou transportando droga, crime permanente. Estou no porte ou na posse de arma, crime permanente. Então, comecei a sequestrar uma pessoa. Aí a lei falava que a pena era de 6 anos. Durante o sequestro, durante o crime permanente, lembra que o permanente, a consumação dura um tempo, a lei muda, passa de 6 anos para 10 anos. Vale para a sua lei mais grave. O que a súmula fala? Aplica a lei mais grave, tá bom? Então, olha só, você vai procurar a mais benéfica, para frente, para trás, o que for. Aí você observa. Se a OAB falar em lei excepcional ou lei temporária, aplica a lei excepcional e lei temporária. Se a lei falar em crime continuado, eu aplico sempre a mais grave, tá bom? Vamos ver essa questãozinha aqui. Mário, com inveja de Helena, sua colega de trabalho, resolveu sequestrá-la, gente. Sequestro é crime permanente. Sequestro, transporte de droga e posse de arma, que talvez sejam os mais conhecidos, Todos são crimes permanentes, tá bom? Guardar a droga, transportar a droga, certo? Tudo isso é crime permanente também. Então, resolveu sequestrá-la com a finalidade de impedi-la de participar de um processo seletivo profissional. Para tanto, Mário privou Helena de sua liberdade por 1 semana, período em que foram realizados os testes do processo seletivo, fazendo com que Helena perdesse a oportunidade. Ocorre que no meio da semana em que Helena restou privada da sua liberdade, entrou em vigor uma nova lei recrudescendo a sanção penal para o delito que permite o sequestro privado. O recrudescimento, gente, é deixar a lei mais severa, ou seja, a lei é pior, tá bom? Então, ele vai deixar ficar mais dura, ou seja, deve ter sido uma pena pior. Nessa hipótese, podemos afirmar que, gente, entrou uma lei nova mais severa. Eu aplico essa lei nova? Aplico, porque se trata de um sequestro. Então, vamos lá. Podemos afirmar que a lei nova não poderá ser aplicada? É errado. Letra B. A lei nova não poderá ser aplicada? É errado. Letra C. A lei nova não poderá ser aplicada? É errado. Gente, se você sabe a resposta, nem lê o resto. Você não lê o resto para não confundir a cabeça, tá bom? D e E. A lei nova mais gravosa deve ser aplicada, uma vez que o crime de sequestro é um crime permanente. Perfeito, lindo, maravilhoso. Letra D, aí de dado, tá bom? Oi. Não. Crime permanente é o sequestro, esses que eu falei. O crime continuado é quando eu pratico o mesmo crime, um parece a continuação do outro. Como, por exemplo, eu furtar de um caixa do supermercado, todo dia eu tiro R$50.
É como se um fosse a continuação do outro. O que é o crime continuado? Artigo 71. Eu pratico o mesmo crime no intervalo de 30 dias e eu pratico da mesma forma, com medo, modo de execução. Então, todo dia eu pego assim, eu estou com o seu caixa do supermercado, todo dia eu pego R$50 e boto aqui debaixo. Todo dia eu pego R$50 e boto debaixo. A lei fala que é como se fosse um crime só, durante 30 dias. Se passar de 30 dias, aí vão ser, a quantidade aí de crimes que passar de 30 dias. É mais severa. Deixou a lei mais pesada, entendeu? Gente, outro exemplo de crime continuado é o estupro, tá bom? É letra D de dado, é crime permanente. Eu aplico a lei mais severa. Oi? O estupro. O estupro de vulnerável ele pode ser continuado naquele exemplo do companheiro, Toda noite sai do quarto, vai na enteada e violenta a enteada. Ele faz isso durante 30 dias, gente. Nós temos o mesmo crime, o mesmo modo de execução no intervalo de 30 dias. Não são vários crimes de estupro, é um só. Professora, que é absurdo, mas a lei, quando foi criada, não pensou nisso. É um crime só. Professora, ele faz durante 12 meses. Cada mês é um crime. Alguém levantou a mão ali. Diga, querido. O 35º ano teve uma questão dessa da lei excepcional. Foi anulada. Foi anulada, mas é porque o item não era muito claro, Tinha duas questões certas. Foi. Eu também, para mim, foi bem claro. Mas eles entenderam que tinham dois itens muito parecidos e anularam. Mas era claro também, para mim também era claro. Era de lei excepcional, 11. Mônica foi condenada a 8 anos de reclusão em regime inicial fechado, tendo a sentença condenatória transitada em julgado em 2020, quando se iniciou o cumprimento de pena em estabelecimento prisional. Sempre bom lembrar, gente, que eu só posso exigir a prisão pela pena quando a sentença transita em julgado. Inclusive, súmula recente, 643, fala que eu só posso exigir a pena restritiva de direito também quando transita em julgado. Então, o juiz aplicou uma pena de prestação de serviço à comunidade. Aquela sentença tem que transitar em julgado para a pessoa começar a prestar serviço à comunidade. Eu só posso exigir a pena depois do trânsito em julgado, tá bom? A prisão pode ocorrer antes, gente, mas essa prisão vai ser provisória, naquela prisão de preventiva, tá bom? Mas dá pena só depois do trânsito em julgado. Vamos lá. Em 2022, a legislação penal sofreu modificação, reduzindo a pena máxima do delito cometido por Mônica para 5 anos de reclusão. Nesse caso, competirá o juiz da execução. Então, vamos lá. Ele pegou uma pena de 8 anos, tá bom, no regime fechado. Quando está cumprindo a pena, surge uma lei dizendo, esse crime agora é 5, não é mais 8 não, agora é 5, Eu posso aplicar? Posso. Quem vai aplicar isso é o juiz da execução penal. Inclusive, a questão do enunciado já fala, Não, mesmo que julgou não. O juiz da execução penal, o juiz cuida da pena, exatamente, da LEP. Artigo 66, inciso 1, isso já caiu na OAB. Quem aplica a lei penal mais benéfica depois que a sentença transita em julgado é o juiz da execução penal. Eu não vou pedir para o juiz que condenou, não, gente. O juiz já foi, ele já condenou, já acabou, O trabalho dele já acabou. Quem vai cuidar da pena agora é o juiz da execução penal. Então, se já transitou em julgado, se o processo já acabou, não é esse juiz aqui não, esse juiz de conhecimento não. É o juiz da execução penal, tá bom? Aí vamos lá. Nesse caso, competirá o juiz de execução. Letra A. Cientificar o Ministério Público e a defesa da condenada acerca do advento da nova lei mais benéfica, a fim de que seja ajuizada a ação de revisão criminal perante o juiz de origem. Informar o juiz de origem sobre o advento da nova lei mais benéfica, a fim de que proceda a alteração da sentença. D, ou C, aplicação da lei posterior que de qualquer modo favoreça a condenada, desde que ainda não tenha ocorrido o trânsito julgado da sentença condenatória. D, aplicação de lei posterior que de qualquer modo favoreça a condenada. É letra D. Aplicação de lei mais benéfica independe se transitou em julgado ou não. A qualquer momento eu posso aplicar. E quem aplica é o juiz da execução penal,
independentemente de Ministério Público e advogado de defesa. Lógico que na parte a gente tem que pedir, né? A gente tem que estar lá perturbando o juiz, lembrando, né? Mas ele pode aplicar, tá bom? Então, a letra D, o juiz da execução penal, ele pode aplicar a lei posterior, de qualquer modo, favoreça a condenada. Tem que avisar ninguém, gente, tá bom? Isso aconteceu naquela lei do roubo, gente, que o emprego de arma branca não foi considerado por um tempo, né? Majorante, tá bom? Mesma coisa. Lei penal no espaço, gente, vamos lá. Final do ano passado, gente, a FGV cobrou esse assunto e aí nós tivemos também uma questão sobre isso. É que você vai lembrar disso aqui, porque isso aqui é uma coisa que vocês veem tão rápido lá na faculdade, né? Então, vamos lá. Lei brasileira é aplicada no território nacional. O território nacional é esse espaço terrestre territorial, não é zona econômica, tá bom? Territorial, espaço aéreo, é isso aqui. Além do território brasileiro, tá bom, gente? Então, território aqui, né, o terrestre, o territorial e o espaço aéreo. Também é considerado, certo, gente, território brasileiro, as embarcações e aeronaves de natureza pública ou a serviço do Brasil, onde quer que se encontrem, tá bom? Então, eu tenho um avião da FAB, sei lá, gente, na Grécia. Dentro do avião é território brasileiro. Da mesma forma que os aviões que vêm de natureza pública para cá, dentro não é território brasileiro. Na época, por exemplo, da posse do atual presidente, uma ruma de presidente aqui, né? Uma pessoa que teve lá, certo, um avião, sei lá, específico que trouxe o presidente de Portugal. Dentro do avião é território português. Da mesma forma que o nosso avião a serviço do Brasil, onde quer que se encontre, inclusive Portugal, lá dentro é território brasileiro, tá bom? Tranquilo até aí? Outra coisa, né? Consulados não. Não, certo? Porque depende de regra internacional, nem todo país é a mesma regra, né? Para vocês é só realmente a embarcação e a aeronave de natureza pública. Professora, a aeronave e embarcação privada, né? Essa aeronave e embarcação privada é território brasileiro? Depende. Se estiver no Brasil, é Brasil. Se estiver em alto mar ou águas internacionais, também é Brasil. Quando eu tenho uma embarcação ou aeronave em águas internacionais, a regra é da bandeira. A OAB coloca assim, o mexicano matou um japonês, caso de uma portuguesa, o capitão era, sei lá, chinês, né? Eu não quero saber quem matou quem, gente. Eu quero saber de onde é essa embarcação. Essa embarcação é brasileira, território brasileiro. Essa embarcação é portuguesa, território português. Eu não quero nem saber quem matou quem, porque a gente não sei de quem, tá bom? Águas internacionais, a regra é da bandeira. Se uma embarcação privada tá lá, sei lá, na Argentina, é Argentina, gente, né? Aí, lógico, tá bom? É só a pública que é a extensão. E aí, gente, eu tenho opções em que a lei brasileira vai ser aplicada para um crime que aconteceu fora do Brasil. Isso se chama extraterritorialidade, tá bom? A extraterritorialidade, né, ela tem vários aí aspectos, tá bom? E o primeiro aspecto é, eu vou aplicar a lei brasileira, eu não quero nem saber se lá vai ter processo, não vai ter processo, se a pessoa vai absolvida ou não. Que é esse primeiro quadro que eu coloquei para vocês, que é a incondicionada. Quando é que eu tenho a incondicionada? Primeiro, crime contra a vida ou a liberdade do presidente. Questões da FGV perguntavam, é extraterritorialidade crime contra a honra do presidente? Não, é vida e liberdade. O presidente sofre um atentado na China. Eu não quero saber nem se a China vai prender, matar, destruir, sei lá, enforcar. Não quero nem saber. Vai ter processo aqui, tá bom? Então é o primeiro caso. Letra B e letra C, gente, fala sobre um crime praticado ou, certo, aí no patrimônio da União, né, da administração pública, e a letra C, uma pessoa a serviço da administração pública. Tá, B e C dá para juntar. É contra a administração pública, ou patrimônio ou pessoas, tá bom? E a letra D é o genocídio, tá bom? Dessas aqui, gente, a principal é a letra A, contra a vida e liberdade do presidente, é a que mais cai, tá bom? Fora isso, eu tenho as outras, mas as outras eu vou resumir aqui para vocês. Quando é que eu vou ter, certo, gente, a aplicação da lei brasileira nessas outras hipóteses, né? As outras hipóteses, eu tenho dois casos que são essenciais. Um, crime praticado por brasileiro ou crime sofrido por brasileiro. Daniel Alves, por exemplo, crime praticado por brasileiro.
Ou então o caso da vítima da mulher da casa abandonada, né? A gente também teve um caso de uma trans que morreu agora na Itália, vítima brasileira. Quando é que eu vou ter o processo aqui? Aí aqui depende. Primeiro, tem que ser crime lá e crime aqui, primeira coisa. Segunda coisa, o agente tem que entrar em território nacional. Por que o Doni Alves não está sofrendo processo aqui? Ele está aqui no Brasil, gente? Não. E terceiro, não pode ter processo lá. Então, eu preciso desses 3 requisitos. Crime lá e crime aqui, certo? Segundo, o ser entrar em território nacional. E terceiro, gente, não ter processo lá. Certo? A pessoa não ter passado por um processo lá, não ter sido absolvida, etc. Então, esses crimes que a gente tem vítimas brasileiras, por que não tem processo aqui? Porque está tendo processo lá. E o criminoso não entrou em território nacional, tá bom? Dito isso, olha essa questão, certo? Sacana aí da OAB, ela cobrou aí para vocês. Paulo e Júlia viajaram para Portugal em novembro de 2019, em comemoração ao aniversário de 1 ano de casamento. Na cidade de Lisboa, dentro do quarto de hotel, por ciúmes da esposa, que teria olhado para uma terceira pessoa, durante o jantar, Paulo veio a agredi-la, causando lesões leves, reconhecidas no laudo próprio. Lesão leve na esposa, gente, violência doméstica? Sim, né? Que tipo de ação? Incondicionada. Depende da vítima a denúncia? Não. Beleza. Com a intervenção de funcionários do hotel, que ouviram os gritos da vítima, Paulo acabou sendo encaminhado para a delegacia, sendo liberado mediante pagamento de fiança, autorizado seu retorno ao Brasil. Então, o agente entrou em território nacional. Paulo, na semana seguinte, retornou ao Brasil sem que houver qualquer ação penal em desfavor em Portugal. Então, olha só, lesão corporal é crime lá e aqui. Ele entrou em território nacional e não tem processo lá. Aos 3 requisitos. Ó, ele fala, ó, não tem qualquer ação penal em seu desfavor em Portugal, enquanto Júlia permaneceu em Lisboa. Ciente do fato que já era conhecimento das autoridades brasileiras e preocupado, né, com a situação jurídica do país, Paulo procura você na condição de advogado para obter a sua orientação. Você vai dizer, meu filho, você se lascou, né? Basicamente, isso você vai falar. Considerando as informações narradas, você como advogado deve esclarecer que a lei brasileira, A, não pode ser aplicada? É errado, porque pode. Letra B, poderá ser aplicada diante do retorno de Paulo ao Brasil, independentemente do retorno de Júlia e de sua manifestação, vontade sobre o interesse de ver o autor responsabilizado criminalmente. É essa, gente. Não interessa a Júlia, porque é ação penal pública incondicionada. Não quero nem saber se ela vai voltar, se ela vai perdoar, se ela vai soltar o cara, não me interessa. Então, é a letra B de bola. Hã? É, mas quando caiu, pegou todo mundo de surpresa. Porque extraterritorialidade não era cobrado na OAB, até esse exame aqui. Não, só prazo prescricional mesmo, viu? Tem prazo não. 13, gente, vamos lá para 13. Acerca dos crimes contra a dignidade sexual, assinale a opção correta. Eu trouxe vários para a gente poder trabalhar vários, né, crimes. Eu tô assim, sabe quando você sente que vai cair dignidade sexual na prova? Aquele sentimento que a gente tem assim, sabe, um formigamento. Perto do carnaval, né? O AB gosta de ensinar coisa, né? Então vamos lá. Letra A. O passageiro de ônibus que se masturba e ejacula sobre uma passageira distraída comete uma contravenção penal. Errado. Comete o crime de importunação sexual. Professora, eu quero mesmo a diferença de importunação sexual e estupro, eu confundo tudo, né? Importunação sexual não tem violência e grave ameaça. Estupro tem violência e grave ameaça. Questãozinha da OAB, gente, inclusive, falava que, né, uma menina de 16 anos, estava com um namorado de 19 em casa, ela adormeceu, ele se masturbou em cima dela e perguntava qual era o crime. Importunação sexual. Não houve violência ou grave ameaça, mas também não houve consentimento. A importunação é como se ficasse ali no meio do caminho, gente. Essa história de se masturbar em cima da pessoa, passar a mão nas partes íntimas, beijar à força também é considerado, certo, gente? Então, quando eu não tenho violência ou grave ameaça, é importunação sexual. Quando eu tenho violência ou grave ameaça, vem para o estupro, tá bom? Letra B. A remoção sorrateira de preservativo durante o ato sexual inicialmente consentido é fato punido como estupro. Eita, essa aqui é boa, né? Vamos aqui explicar para vocês isso, né? A gente tem duas consequências. Então, vamos assim. Primeira situação, gente. Esse aí tá errado, viu? Vou até explicar.
Eu tenho uma situação seguinte, o sexo foi consentido com a condição de utilização do preservativo. Então, o consentimento é dado sobre esse consentimento, né? Como ele colocou aí. Então, inicialmente o ato foi consentido com a utilização de preservativo. O cara tira o preservativo no meio da ação, tá bom? Não fala para ela e ela não percebe. Isso é violência sexual mediante fraude, tá bom? Artigo 215. Não é estupro, tá bom? Porque não houve violência, mas houve uma fraude. Porque no meio do caminho, ele tirou o preservativo, que era a condição, certo? Do consentimento, artigo 215. Professora, se ela percebe no meio da ação e ele força o ato sexual mesmo assim, se ele força, tem violência, estupro. E aqui ele não falou sobre isso, tá bom? Então, essa letra B não seria estupro, seria violência sexual mediante fraude. Sabe um exemplo lindo, gente, de violência sexual mediante fraude? O médico ginecologista, que sob o pretexto de fazer ações, né, de aqueles exames de toque, faz atos libidinosos na vítima, né? A gente tem vários exemplos no Brasil todo. A gente teve aquele caso do João de Deus, que falava que estava, sei lá, era o baixão do espírito, Maria, era tanta misturada. Ele difamava tanta religião ao mesmo tempo, que eu nem sei, né? Então aquilo ali... Também, não, anestesista é estupro de vulnerável, é outra coisa, certo? Vou até explicar isso. Então, no caso aqui, sobre o pretexto, a pessoa dá o consentimento, mas dá o consentimento mediante fraude, né? Então, a mulher que está lá fazendo o exame, ela está permitindo o exame, só que ela não sabe o que ele está fazendo. Então, o ato é por fraude. Mesma história do ato sexual sem a camisinha, ele tira e ela não percebe. Posse sexual mediante fraude ou violência sexual mediante fraude é a mesma coisa, certo? Artigo 215, tá bom? A história dos irmãos gêmeos, gente, que se troca também, certo? Eu não tenho violência no ato sexual, mas há uma fraude, né? Um troca pelo outro, tá bom? Horrível, né? Misericórdia, né? Um dia desse deu erro no direito de família, não sei se vocês viram. O menino nasceu, não sabia de quem era o filho. Continuando aí, certo, gente? Letra C. O oferecimento de denúncia do assédio sexual independe da representação da pessoa ofendida. Perfeito. Todos os crimes de dignidade sexual são de ação penal pública incondicionada até o assédio sexual. Então, todos não dependem da vítima, até o assédio sexual. Eu quero que vocês lembrem, tá bom? Então, essa letra B, bem boazinha de cair, porque caiu ano passado naqueles jurisprudências de teses do STJ, e o assédio sexual, o STJ entendeu que assédio sexual é relação de professor e aluno, tá bom? Não esqueçam disso, viu? Relação de professor e aluno. Porque assédio sexual não tem que ter aquelas, né, hierarquia, né, gente? A hierarquia. Então, o STJ entende que essa hierarquia também é feita entre professor e aluno, ou professor e aluno, ou professor... as combinações que tiver, tá bom? Tranquilo? Continuando aí. Letra D. Então, essa aí, né, a letra C, letra D. O consentimento da vítima é causa de justificação no caso de prática de ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. Errado. Mesmo o consentimento continua sendo estupro de vulnerável se ela tem menos de 14 anos. Então, não é causa de justificação não, gente, certo? Não justifica, não apaga o crime se ela tem menos de 14 anos. E só para encerrar aqui para ficar melhor, tá bom? Olha só. Eu pratico ato libidinoso sem violência ou grave ameaça, é importunação sexual. Se eu pratico com violência ou grave ameaça, estupro. Se eu pratico importunação sexual com menor de 14 anos, não é importunação sexual, é estupro de vulnerável. Porque o menor de 14 anos, a violência é presumida. É como se houvesse violência ali, tá bom? Então, gente, se masturbar em cima de um menor de 14 anos, né, passar a mão nas partes de menor de 14 anos, tudo isso é estupro de vulnerável. Segunda observação, menor de 14. Se tiver 14, já não é estupro de vulnerável. Isso caiu na prova da OAB de segunda fase. Igual a 14, já não é estupro de vulnerável, porque o estupro de vulnerável é menor de 14. É fato atípico. Ter relações sexuais consentidas com uma menina de 14, ou um menino de 14, ou 15, 16, 17, não é crime, tá bom? Consentida, lógico, né? Não pode ter violência nem grave ameaça, tá bom? O crime é menor de 14 anos, então é aquela história dos 13 anos, 11 meses, 29 dias, tá bom? Terceira observação, né? Porque 50 observações aqui, né?
A questão toda em relação aos crimes de dignidade sexual é o tipo de ação. Não se esqueçam, gente. Não depende da vítima. A família que fica sabendo do crime pode na delegacia denunciar, né? Fazer a notícia crime, que a gente chama, tá bom? Que é de ação penal pública incondicionada, tá bom? Pena e extinção de punibilidade. Eu botei esse registrozinho aí da dosimetria da pena, tá bom? Para você dar uma olhada. Mas eu vou começar aí com a 14 aí para vocês, que é mais sobre pena, tá bom? Oi? Que 12 anos? Eu falei alguma coisa de 12? Falei 14, não? 14. É menor de 14 que é estupro de vulnerável, tá bom? Gente, sempre lembrando, né? O anestesista lá, estupro de vulnerável porque ela estava dopada, tá bom? Embriagada, dopada, certo, gente? Em coma, pessoa com deficiência, tudo são pessoas vulneráveis, tá bom? É estupro de vulnerável. Inclusive a embriagada, viu, gente? Oi? Ah, sim. Ah, eu soube dessa história. Tem sim um negócio que ela não combinou, né? Ela não é, se ela tá drogada, é estupro de vulnerável. É, o trisal, né, gente? Não tem problema não. Trisal lá no Beira-Mar. 14. Tem problema não, sou professora de penal, gente. A gente pode dizer quase tudo. Não dando minha criança na sala. 14. Tá gravando, tem problema não. A criança não vai escutar, não. João foi condenado à pena de detenção. Para variar, botei mais questão que eu poderia responder, mas não tem problema não. João foi condenado à pena de detenção a ser inicialmente cumprida no regime semiaberto. Apesar disso, foi recolhido por determinação do juízo em matéria de execução penal. A estabelecimento destinado a preso que cumpriu no regime fechado, devendo ajustar-se a este último regime até que sobrevenha vaga. Circula isso, sobrevenha vaga. Sobrevenha vaga em local adequado. Gente, se eu tenho direito a um regime e não tem vaga naquele regime, então olha só, ele tinha direito ao semi-aberto, não tem vaga no semi-aberto, eu não vou pro fechado não, querido. Não tem nada a ver que a administração pública não colocou vaga não, eu vou pro melhor. Se não tem no semi-aberto, eu vou pro aberto. Ah, não tem no aberto não, eu vou para casa. Eu espero essa vaga em casa, tá bom? Isso é o que diz essa súmula vinculante 56 que está aí. A falta de vagas não justifica a pessoa ser mantida num regime mais severo, tá bom? Então, o POB aqui foi por fechado. À luz da sistemática vigência, a decisão do juízo mostra-se correta? Jamais. Incorreta. Se você sabia disso, você já respondia, né, gente? Ó, incorreta, que só tem essa, incorreta. Incorreta, pois na falta de estabelecimento adequado ao regime imposto, devem ser adotadas as medidas alternativas, como a ser antecipado do regime com falta de vagas. Essa é a letra B. Não tem vaga, eu não quero saber. No fechado é que eu não fico. Próximo item, o 15, né? No tocante à extinção de punibilidade, é correto afirmar que... Eu botei alguns quadrinhos aí que é para você estudar em casa, tá bom, gente? Essa lei de progressão. No tocante à extinção de punibilidade penal, é correto afirmar que a. No crime de peculato culposo, a reparação do dano, se realizada após a sentença irrecorrível, acarreta a extinção de punibilidade. Gente, a reparação do dano, se realizada até a sentença irrecorrível. Então, no peculato culposo, se eu reparo o dano, não é após, risco após, não é após, é até a sentença irrecorrível, tá bom? Vai ser extinção de punibilidade. Letra B. Nos crimes conexos, a extinção de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Tá certo. O fato de um crime ter sido prescrito não quer dizer que eu não possa responder por outro que vai levar em conta o outro crime. Posso sim. Vou responder o resto, gente, para ficar melhor. Mas ele fala isso. Eu estou respondendo por vários crimes, né? Concurso material, vários crimes. Um deles prescreve. Os outros continuam? Claro que continuam. Ainda posso utilizar, tá bom? Letra C. No crime de apropriação indébita previdenciária, extingue-se a punibilidade com o pagamento das contribuições devidas à Previdência Social, se realizado até o início da ação fiscal. Não é exatamente isso que eu estou falando, que é o que está errado. Não é após, é até o início da ação fiscal. Então, no crime de apropriação indébita previdenciária, a empresa desconta do seu salário e não repassa para o INSS. Aí descobre, né, tudo. Bom, se a empresa for lá e pagar o valor, tudo bem.
Professora, pode pagar o valor até quando? Até o início da ação fiscal, tá bom? Letra D. Nos crimes contra a administração pública, a resposta é a letra B, tá certo, gente? Estou respondendo o resto só para saber o que está errado. Nos crimes contra a administração pública, estende-se o perdão judicial aos demais participantes do crime, em razão de se tratar de circunstância pessoal. Jamais. Viu, gente? Está errado. Não se estende o perdão judicial, tá bom? O perdão judicial, gente, ele é individual, é para uma pessoa específica. Vou dar um exemplo. Crime contra a administração pública e a pessoa faz um acordo de delação premiada. É só ela que tem direito à delação premiada. O resto não tem direito, não. A delação premiada, lembrando que dá perdão judicial, né? O juiz pode perdoar a pena. Então, se eu fiz um acordo de delação premiada, o acordo é só para mim. Não se estende aos meus coautores, porque senão ninguém ia responder por nada, né, gente? Então, essa parte de se estende, tá errado. Não se estende o perdão judicial. Letra E. Nos crimes contra a ordem tributária, o pagamento integral do tributo após a sentença condenatória. Não é após, gente, é até a sentença. Tudo é até a sentença, gente. Se for depois, não dá. Tá bom? 16. Em relação aos requisitos do livramento condicional, é correto afirmar que... Então, vamos lá. O 16 vai trazer o livramento condicional. O que é o livramento condicional? É a pessoa que sai mais cedo, gente, pelo bom comportamento. Então, a pessoa sai do fechado, direto para o aberto. 1, porque tem bom comportamento carcerário. E 2, gente, porque praticou cumpriu uma parte da pena. Tem que ser essas duas coisas, tá bom? A lei ainda exige, certo, gente, que a pessoa trabalhe durante que ela está aí no regime aberto, tá bom? E aí ele está cobrando aqui a história dos 12 meses. O pacote anticrime, ele fala que o bom comportamento carcerário é visto durante todo o período da pena, mas basta que ele tenha nos últimos 12 meses a ausência de falta grave, tá bom? Então vamos lá responder essa daqui. Letra A. A ausência de falta grave no período de 12 meses é suficiente para satisfazer o requisito exigido para a concessão do benefício. Não é suficiente, porque além de ausência de falta grave, ele tem que cumprir uma parte da pena. Requisito subjetivo e objetivo, bom comportamento e uma parte da pena. Letra B. As faltas disciplinares ocorridas no período anterior a 12 meses não poderão ser consideradas pelo juiz de execução penal para aferir o fundamento do mérito do condenado. Errado, pode ser sim, certo? O juiz pode levar em consideração. Letra C. As faltas disciplinares ocorridas no período de 12 meses podem ser consideradas pelo juiz de execução penal para aferir fundamentalmente o mérito do condenado. Essa está certa, gente. As faltas disciplinares dos últimos 12 meses vai para aferir o mérito dele, tá bom? Letra C, aí de casa. Próximo item aí, só para deixar claro isso, gente. Eu tenho que verificar se ele nos últimos 12 meses praticou falta grave. Se ele não praticou, ele está apto. Mas o juiz pode ver toda a vida dele na prisão. Ele pode dizer, mas olha, nos últimos 12 meses ele se comportou, mas ele aprontou todas antes. Ah, meu querido, não vai ter direito não, tá bom? Próximo item aí vai falar sobre tráfico de drogas, tá bom? Eu queria deixar duas coisas claras. O tráfico de drogas privilegiado, assim como o homicídio privilegiado, não são crimes hediondos, tá bom? Apesar do homicídio qualificado e o tráfico, né, o normalzinho, quando tem a palavra privilegiado, deixa de ser hediondo. Professor, o que é mesmo tráfico de drogas privilegiado? O tráfico de drogas privilegiado, gente, é quando a pessoa é primária, ela tem bons antecedentes e não participa de organização criminosa. Puxa uma setinha, gente, bota isso pra mim, por favor. Tô com um assim, pressentimento que vai cair a história da mula pra vocês. Então vamos lá. Primário, mula, eu vou falar o que é. Primário, bons antecedentes e não integra organização criminosa. Então, tráfico de drogas privilegiado é o cara que é pego de primeira viagem, né? Ele pratica tráfico, mas ele, primeira vez no pagode, né? Nunca fui preso, né? Nunca fui condenado, né? Então, primário, bons antecedentes e não integra organização criminosa. Aí você vai botar do lado, mula. Pode escrever, mula, M-U-L-A, tá bom? O que é a mula? A mula é aquela pessoa que faz eventualmente um transporte de drogas. A gente tem muitos casos aqui em Fortaleza de pessoas que vêm ali do continente africano que ganham a passagem em troca de transportar a droga.
O POB não tem processo aqui, é primário, tem bolsa e não integra a organização criminosa. Primeira vez. Ele está transportando, ele não integra a organização criminosa. Então, a mula pratica tráfico de drogas privilegiado. Professora, para que eu preciso saber disso? Tráfico de drogas privilegiado não é hediondo. Se não é hediondo, cabe fiança, gente. Porque o hediondo não cabe, mas o comum cabe fiança, tá bom? Então, cabe fiança. O quê? Dependendo da quantidade. Porque a quantidade ela não é oferida no tráfico. Viu? Pois, a gente só vê a quantidade para diferenciar tráfico de usuário. Tráfico de drogas privilegiado é se é a primeira vez que ele é preso. É. Sempre foi. Que ele é tráfico de drogas privilegiado, tá bom? É. Súmula 587 que eu botei aí também fala de tráfico, fala uma coisa interessante. Então, tá vendo aí, tem LEP, aí embaixo tem súmula, né, no quadrinho. Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso 5 da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, tá bom, gente? É desnecessária a efetiva transposição das fronteiras entre os estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da realização de realizar tráfico interestadual. De lá de tráfico interestadual, bota também ou internacional, que tem outra súmula que também fala sobre isso. Então, a gente tem essa súmula 587 nesse quadrinho do tráfico de drogas. Tem lá na linha, né, depois do 587, fala tráfico interestadual. Bota também internacional. Amor, o ponto 11, tráfico de drogas. Ponto 11, tráfico de drogas. Aí tem a súmula 587. Achou? Pronto. E o que essa súmula está falando? Ele fala o seguinte, não precisa cruzar a fronteira para ser tráfico de drogas interestadual ou internacional. Imagine a seguinte situação, gente. Uma pessoa vai levar a droga para Portugal, transportar a droga. Aí, não sei se vocês já assistiram, eu adoro aqueles programas, gente, que passa, né? Aeroportos do mundo. Aí eles falam como esconde droga dentro da mala. Adoro ver aquilo ali. Aí tem aquela das muamba, né? Tem vários, né? E aí, vamos supor que ele faz um fundo falso para colocar as drogas, tá bom? E aí ele tá ali, ó, uma passagem aérea, tá na sala de embarque, ele tá com tudo para transportar droga. E ele é pegue ali antes dele pegar o avião. Ele tá aqui em Fortaleza indo para Portugal. O que a súmula fala? Precisa cruzar a fronteira, não. Se eu tiver prova de que ele ia cruzar, já basta. Já é tráfico de drogas internacional. Eu sou pego na fronteira para cruzar a fronteira de um estado para outro. Por exemplo, na Polícia Rodoviária Federal. Preciso cruzar a fronteira? Não preciso. Basta ter todos os indicativos que ia cruzar. Já é aplicado o aumento de pena, tá bom? Então, olha só essa 17 da FGV. Para a configuração da majorante da transnacionalidade, a persecução penal deve demonstrar elementos concretos aptos que o agente pretendia disseminar a droga no exterior, sendo dispensável ultrapassar as fronteiras que dividem as nações. Já é a letra A, tá até sem graça, né? Então, basta que eu tenha, né? Que eu tenha indícios de que ele ia passar e não precisa passar a fronteira. 18. Eita, Paula. Vai dar certo. Maria e Júlia são integrantes, se eu vou terminar 20, já fico feliz. Maria e Júlia são integrantes do circo Seja Feliz. Não fala assim não, que a gente fica triste, né? A pessoa fala que tá longe. Maria e Júlia são integrantes, que eu sempre boto mais, gente. Ele falou 20, eu botei 25, eu sou teimosa. Maria e Júlia são integrantes do circo Seja Feliz. Trabalham juntas na apresentação do arremesso de facas. Um dia, durante o treinamento, que sempre faziam juntas, iniciou-se uma discussão entre elas por ciúmes do dono do circo, Astolfo. Astolfo, não sei se vocês repararam, gente, mas toda prova tem um Astolfo. Astolfo, que na verdade sempre preferiu Maria em seu espetáculo. Durante a discussão, Maria percebeu que Júlia, completamente descontrolada, colocou a mão no bolso. Maria pensou que Júlia iria arremessar uma faca em sua direção. Ato contínuo, pensando estar em defesa da sua vida, Maria arremessou e atingiu Júlia com uma faca, causando-lhe lesões. Após constatou-se que Júlia tinha apenas um lenço em seu bolso e iria utilizado para enxugar as suas lágrimas. Adoro. Nessa hipótese, é correto afirmar que Maria agiu em... Gente, ela estava na cabeça dela. A agressão não existiu. Se a agressão não existiu, é legítima defesa por
putativa. Se a agressão existe, é legítima defesa normal, que a gente chama de real. Mas só na cabeça é legítima defesa putativa. Bota aí do lado ou, bota ali o outro nome que pode aparecer na prova de vocês. Erro de tipo permissivo. É outro nome que se dá, tá bom? Então a letra B, que é a letra correta, tem legítima defesa putativa ou erro de tipo permissivo, tá bom? Eu sempre dou esse exemplo de sala de aula, gente. Vamos supor que você está aqui saindo da aula, certo? Aí eu demorei demais, professora de penal, 10h30, liberei vocês, né? Você está saindo para pegar aqui o Uber, e o Uber só cancelando, né? Época de carnaval, não chega ninguém, você vai pegar um ônibus. Você está certo, lá, esperando o ônibus chegar. Eita, Jesus, esperando que o ônibus, 11 horas, Fortaleza, Aldeota, né? Tudo fechado. E aí vem, gente, uma moto com uma carona, né? Em sua direção, e ele para na sua frente. Moto, carona, 11 horas da noite, na Aldeota, em Fortaleza. É o que, gente? Assalto. Certeza, né? Você deu esse exemplo para ficar bem na cabeça de vocês. Aí ele tá parando, se desequilibrando, aí você empurra a moto cai e você corre pro primeiro posto de gasolina. Tempo depois chega, certo, gente? A moto, o carona, a polícia, tudo mais. E fala, você me empurrou. Aí você fala, mas você ia me assaltar. Não, eu não ia assaltar. É porque em cima, né, do ponto de ônibus tinha um nome da rua. Eu estava atrás do nome da rua. Só que na cabeça da vítima, ela pensava que ia ser agredida. E outra pessoa no mesmo lugar também. Isso que é a putativa, gente. Legítima defesa putativa, tá bom? 19. Mário estava em uma festa e ficou completamente embriagado após ingerir um refrigerante sem saber que o barman tinha incluído uma substância entorpecente em sua bebida. Gente, se a pessoa não sabe e ela é embriagada de forma involuntária ou ela é drogada de forma involuntária, isso é um excludente de culpabilidade, tá bom? Então, olha só, a pessoa está aqui, questão da OAB, gente, segunda fase da OAB, ano passado, as 3 provas foi embriaguez involuntária. Esse exemplo aqui, embriaguez involuntária. Aí eu posso ter tanto a embriaguez involuntária, como eu também posso ter, certo, gente, a intoxicação involuntária, que é droga. Pode ter bebida, pode ser droga, tá bom? Se a pessoa não quer beber e não quer se drogar, certo? E ela comete um crime por conta dessa intoxicação, ela não responde por esse crime, tá bom? Que foi o caso aqui do Mário, ó. O Mário estava numa festa, ficou completamente embriagado após ingerir um refrigerante sem saber que o barman tinha incluído, né, uma substância entorpecente em sua bebida. Nessa situação, o Mário subtrai o celular de Alice e foi embora do local. Posteriormente, foi constatado na perícia que Mário estava completamente embriagado e sem capacidade de determinar caráter ilícito do fato. Se ele não tem capacidade de determinar caráter ilícito do fato, ele é um inimputável. O inimputável, gente, ele não consegue entender. O doente mental é inimputável, o menor de 18 anos é inimputável e a pessoa embriagada ou drogada também é inimputável, tá bom? Toda vez que estiver na prova de vocês, ó, sem capacidade de determinar o caráter ilícito do fato. Isso é o inimputável, que pode vir de várias formas. Doença mental, idade, embriaguez, tá bom? Nesse caso, é correto afirmar que Mário não responderá pelo crime, beleza? Tendo em vista a exclusão de ilicitude pelo exercício regular do direito. Gente, é direito dele se embriagar e subtrair o celular de alguém? Não, tá errado essa. Letra B. Não responderá pelo crime, tendo em vista a excludente de culpabilidade em razão do exercício regular do direito. Errado. Letra C. Não responderá pelo crime em razão da imputabilidade do agente. Existe uma excludente de culpabilidade. Não é imputabilidade, é inimputabilidade. Imputabilidade é uma pessoa que sabe o que está fazendo, tá bom? Então, a letra D, não responderá pelo crime, tendo em vista a razão da inimputabilidade e houve uma exclusão da culpabilidade, gente. Então, letra D aí de dado, tá bom? Beleza? Próxima questão, 20. Eita, pau. Deus. Antes da 20, gente, eu vou pegar 2 minutinhos para explicar essa história dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, tá bom? Nunca sabe o que é que o OAB tem na cabeça, tá bom? Então, você tá vendo esse ponto 13, que é atualizações, né? Primeira coisa, gente, esse artigo 286, ele foi, certo, modificado e colocado esse parágrafo único. É antes da questão 20 que eu tô falando. Ele fala o seguinte, ó, artigo 286.
Incitar publicamente a prática do crime, pena de detenção de 3 meses a 6 meses ou multa. Parágrafo único fala: incorre a mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, instituições civis ou sociedade. Esse parágrafo único é o crime dos acampamentos que tinha, certo, gente, antes do 8 de janeiro. Incitar animosidade contra as Forças Armadas, tá bom? Seria esse crime aqui. O detalhe é que eles estavam em zona, né, de militar e é diferente, mas o crime imputado é esse, tá bom? Outro detalhe, gente, vamos lá para a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Esse quadro que tem aí embaixo, que tem 4 colunas, você tá vendo as 4 colunas? A primeira é o 259L. Ele fala tentar, circula esse tentar, ó. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Circula esses poderes também. Primeira observação, tentar. Esse crime é o crime de atentado. Isso quer dizer que o crime se consuma só com a tentativa. Ou seja, não tem tentativa nesse crime. Então, as pessoas que tentam abolir o Estado Democrático de Direito não precisam conseguir, não. Basta tentar que o crime já é consumado. A mesma coisa, gente, é do artigo do lado, ó, golpe de Estado, ó. 359M. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Também é tentar. Não precisa tirar o presidente da cadeira, basta tentar. Esses são os 2 crimes que as pessoas foram incluídas lá, certo, gente? Lá no 8 de janeiro e tudo mais. Se a OAB estiver muito louca da cabeça e quiser cobrar isso, você já sabe. Qual é a parte mais importante, gente? Esses 2 crimes, não existe tentativa. O crime é um crime de atentado que não admite tentativa. Basta tentar, que já é o crime. Porque o artigo já fala tentar. Então, o crime se consuma com o tentar, tá bom? Outra observação, gente, 359P, que é a 4ª coluna. Restringir ou impedir ou dificultar com emprego de violência física, sexual ou psicológica o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão do sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A gente teve um caso no final do ano passado, na história do aniversário, não sei se vocês lembram. Aniversário de um partido, aí o cara era de outro, chegou e matou, né, a pessoa que era no aniversário, todo mundo. Professora, violência política? Não. O crime de violência política é você restringir direitos políticos. Direitos políticos é votar e ser votado, tá bom? Aquilo foi outro crime, lógico, óbvio. Mas não foi crime de violência política, tá bom? Dito isso, vamos aí, certo, para o artigo 147A, está embaixo, perseguição. Esse você circula, gente, certo? Porque se cair, vocês me devem um chocolate, viu? Aí, né? Eu não bebo não, então não vai ser cerveja, vai ser um chocolate. 147A, ele está no ponto para cair para vocês. Já caiu na segunda fase mais de uma vez, então está no ponto para cair na primeira fase. O crime de perseguição é aquele crime de stalking, certo, gente? Fala o seguinte: perseguir alguém reiteradamente, circula reiteradamente. Reiteradamente, puxa uma seta e bota crime habitual. O crime de perseguição é um crime habitual. Eu preciso de mais de um ato para ser perseguição. O cara persegue a mina numa noite num bar, gente. Isso não é perseguição. Eu preciso de vários atos. É reiteradamente. Como é reiteradamente, eu pedi para você puxar uma seta, né, e colocar crime habitual, tá bom? Crime habitual. Crime habitual, do lado de crime habitual, não cabe tentativa. Ou persegue ou não persegue. Não tem meio termo não, tá bom? Então eu preciso de mais de um ato, foi isso que inclusive caiu na segunda fase da OAB. Preciso de mais de um ato. Um ato só não é crime, mais de um ato, são atos reiterados. Ele segue no bar, aí segue na profissão, né, segue lá no, sei lá, no trabalho, aparece na casa, segue nas redes sociais, tá bom? Essa perseguição pode ser virtual, pode ser física, gente, mas tem que ser mais de um ato. Aí continua. Perseguir alguém reiteradamente por qualquer outro meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Perseguir alguém, não precisa ser mulher, viu, gente? Pode ser perseguição de homem ou de mulher, tanto faz, tá bom? Parte mais importante, gente, parágrafo, né, 2º e 3º, tá aí, ó, tá vendo o parágrafo 2º? Aí do lado tem um parágrafo 3º, é a última linha. Somente se procede mediante o que, gente? Representação. A última linha. Tem parágrafo 2º, aí depois vem parágrafo 3º na mesma linha, tá vendo? Ó, parágrafo 3º. Somente se procede mediante representação.
Se a pessoa é perseguida e ela não comparece à delegacia, meu irmão, é mesmo que nada. Tem que comparecer à delegacia. Gente, quanto tempo tem para comparecer à delegacia? 6 meses. Então, a representação... Oi? Mesmo sendo contra a mulher? Mesmo sendo contra a mulher. Não muda só na lesão corporal. Da autoria. Não é conhecimento do fato, da autoria. Os 6 meses, ele começa a cobrar, começa a contar da autoria, tá bom? 6 meses, tá bom, gente, da autoria. Se passou os 6 meses, bota do lado, decadência, né? O OAB adora cobrar isso, gente. Então, crime contra, né, crime de condicionada representação, a pessoa tem que comparecer à delegacia para representar. Ela tem um prazo de 6 meses para fazer isso. Se ela não faz 6 meses, gente, decadência, tá bom? Acabou-se. 20. Tendo em conta os crimes contra a liberdade individual, constante no Código Penal, ação alternativa correta. O crime de violência psicológica, previsto no artigo 147b do Código Penal, pode ser praticado contra mulher, criança ou adolescente. É só contra mulher, tá bom, gente? Violência psicológica, a vítima tem que ser mulher. Letra B. O crime de constrangimento ilegal, previsto no artigo 146 do Código Penal, é de ação penal pública incondicionada. Não é condicionada à representação, é incondicionada. Essa está errada. É, certo? Letra C. No crime de sequestro ou cárcere privado, previsto no artigo 148, a morte da vítima qualifica o crime. Não qualifica, viu, gente? A letra D, que é o que eu queria ler mesmo. O crime de perseguição, no artigo 147A do Código Penal, é de ação penal pública condicionada à representação. E a letra correta é a letra E, tá bom? Condicionada à representação. Gente, vou dar o gabarito do resto, tá bom? Anota aí pra mim. Vamos fazer essas questões, gente. Resposta é a E. 21, gente. Letra A de avião. 21, A de avião. É, 21 é A. 22, B de bola. 23, essa é boa. Circula aí, resolve depois. E a 23, gente? 23, D de dado. Culpa consciente. D de dado. 24. 24, letra... Cadê, gente? Letra E, roubo com emprego de arma. E 25, ela não é isenta de pena, gente. Ela cometeu crime. Letra C, não é isenta de pena. 25. Gente, muito obrigada. Vamos tomar um sorvete, né? Vamos para um pré-carnaval, ainda dá tempo, né?